Glória a Deus. Você está feliz? Você pode dizer, eu tenho um pai. Ah, mas desse jeito. Vamos de novo, vai. Você pode dizer, eu tenho um pai. Eu sou filhinha de papai. Pronto, Jesus já começou a curar do altar. Porque eu tinha trauma disso quando eu era adolescente, jovem, que todo mundo falava que eu era filhinha de papai. Eu pensava, gente, qual o problema? E hoje a igreja inteira repete comigo. Vamos repetir de novo? Eu sou filhinha de papai. Pronto. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Achei minha água. Nós estamos cada vez mais chique aqui. Meninas voluntárias, tem cadeira aqui na frente para vocês sentarem. Eu sempre gosto que elas sentam quando a gente vai começar a palavra. Eu agradeço a Deus pela vida de cada uma que está aqui hoje. Cada uma de vocês, como já foi dito aqui nesse altar, é resposta de oração. E hoje o Senhor tinha esse encontro marcado com as filhas dele. Nós estamos aqui reunidas no nome de um pai, como filhas e herdeiras desse pai. Nós temos uma herança desse pai. E eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. 2 Samuel 4, 4. Quando você chegou, você ganhou um presentinho como esse daqui? Quem não ganhou? Alguém ficou sem? Alguém ficou sem? Tem uma mão levantada aqui. Toma, meu amor. É um lembretinho para você, é um imã para você colocar na sua geladeira ou naqueles painéis de recado, aonde você quiser, para você se lembrar que você tem um pai que cuida de você, mesmo quando você nem está vendo que ele está cuidando de você. Amém? Se der, Serginho, para aumentar só um pouquinho do retorno aqui para mim, por conta da minha voz. Todas também ganharam um bilhetinho como esse. Alguém ficou sem esse bilhetinho? Ó, tem umas mãos levantadas. Amada, a Claudinha está aqui na frente, não ganhou nada. Você entrou por onde hoje, bem? Tô brincando, viu, gente? Ela é da casa. Fica com a mão levantada assim até chegar até você. Esse é um bilhetinho que a equipe preparou para você com muito carinho, com muito zelo. É diferente um do outro. Não sei quantos tipos tem, mas tem bastante. Então você vai receber diferente da tua amiga. Mas é um recado de um pai para um filho, de um filho para o pai. Ambos são versículos bíblicos. A Bíblia fala e a Bíblia mesmo responde. A Bíblia pergunta e ela mesmo responde. Todos esses versículos estão nesse livro. Nós tiramos desse livro aqui, Escolha Ser Filho. Quem já leu esse livro? Ninguém? A irmã ali levantou a mão. Eu li esse livro nas férias de julho e foi aonde o Senhor colocou esse tema no nosso coração e bradou esse tema no nosso coração. Nós conseguimos direto com a distribuidora os livros por um preço bem bacana. Tem hoje ali no nosso store, quando acabar o culto, para você comprar. Tá bom? Tem poucas unidades. Quantos tem? 17. 17 unidades. Escolha Ser Filho. Ele é escrito pela pastora Leila Paz. Para quem não conhece, ela é esposa do pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade em São José dos Campos, uma preciosa do Senhor, e do pastor Fabiano Ribeiro, que tem uma história e um testemunho sobre a orfandade poderoso. Esse livro vai transformar a tua vida, a tua ótica como filha. Se tem algo que eu preciso te indicar hoje, é esse livro. Não é nosso livro, nós apenas estamos repassando. Mas esse livro é transformador. Ele trabalha exatamente com essa orfandade tão silenciosa e que tem minado as forças das mulheres e dos homens também. Tem muito homem que tem problema com a paternidade, que tem problema com a orfandade. Só que homem é diferente, que eles não pedem ajuda, socorro como nós. Nós temos as migas, né? Que a gente liga. Eles não têm muitos migos. Então, eles sofrem mais sozinhos. Nós, como mulheres, podemos e devemos ensinar os nossos maridos. Esse livro vai ser uma cura para você. Esse livro, por exemplo, ele trabalha... Olha só essa frase, que poderosa dele. O desejo primário de Satanás, está logo no primeiro capítulo. O desejo primário de Satanás é tornar todas as pessoas em uma versão de si mesmo. Ou seja, mini Satanás.
sem pai e sem herança. Ele traz uma visão ótima para nós, mostrando quem foi o primeiro órfão da história. O primeiro órfão da história é Satanás. Foi ele que abriu mão da filiação. Foi ele que não quis mais aquela filiação. E ele deseja, o desejo primário dele é fazer isso comigo e com você o tempo inteiro. Colocar na nossa mente que a gente não tem um pai, que a gente não tem para onde correr, que a gente não tem para quem pedir socorro, que nós somos órfãos. Ele deseja fazer de nós assim como ele é, órfão, sem pai e sem herança, porque ele já não tem mais herança. Ele deseja fazer conosco aquilo que ele já é. Então esse livro vai ser uma cura para você. Só tem 17, então acabou, corre lá no nosso história, amém? Abriu a tua Bíblia aí? 2 Samuel 4:4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou a Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou o menino cair e ele ficou aleijado. Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, e ela penetra dividindo a alma e o espírito. Somente a tua palavra, Senhor, pode ir no mais profundo da nossa alma e curar as feridas da nossa alma, aquelas feridas que às vezes nem nós mesmos sabemos que temos. Pai, é debaixo dessa palavra, dessa reverência e desse respeito, Pai, que eu peço agora ao Senhor, que não seja a minha boca, mas seja a sua nesse altar, em nome de Jesus. Amém? Domingo é dia dos... Para algumas pessoas esse domingo é um problema. Esse domingo é, na verdade, o mês todo de agosto. A pessoa que ela tem esse problema e essa debilidade com a paternidade, ela foge não só desse dia, desse mês, dessa comemoração, mas de tudo aquilo que possa lembrar o que é um pai para ela. E nós entendemos que essa paternidade ferida, muitas vezes vinda de não só coisas da cabeça dela, mas de fatos reais, de abandono, de abuso, de agressão, de abuso verbal, foi muito ofendida quando criança, ou muito ofendida ainda na adolescência, na juventude, ou até mesmo fatos de abuso. Começa a trazer para essa mulher, e hoje eu vou falar mais aqui para o feminino, porque o culto é nosso, é o culto mais bonito dessa igreja, inclusive, o mais cheiroso, inclusive, trazendo para as mulheres um trauma muito grande. Quem aqui já ouviu ou conhece alguma mulher, não precisa levantar a mão, mas você sabe, talvez você já conheceu alguma mulher que ela tinha um problema tão grande com o pai, e ela carregou todo aquele problema para o marido. Ela não consegue ser feliz no casamento, porque ela transferiu todos os traumas que ela tinha com o pai paterno, terreno que ela tinha ali, no marido. Ou às vezes até mesmo o abandono. Ela não consegue confiar em ninguém, ela não consegue ter relacionamento com ninguém. Ela tem um sério problema de relacionamento, porque ela acha que qualquer pessoa que se aproximar dela vai ficar com ela por um tempo e depois vai abandonar. E isso vai trazendo para a vida da mulher uma série de problemas. E o mais perigoso nisso tudo é que na maioria dos casos, esse trauma, essa orfandade natural é transferida para a orfandade espiritual. Eu já tive a situação de estar aconselhando uma mulher, e quando eu fui orar com ela, e para quem já passou no aconselhamento comigo, algumas orações eu falo e a pessoa repete. Quando eu disse para ela repetir pai, chamando Deus de pai, ela travou. Ela não conseguia, o maxilar dela travou, ela não conseguia chamar Deus de pai. E ela tinha, Gabs, acho que pode desligar mesmo o ar. Ela tinha um trauma tão grande na paternidade, porque veja, como que uma mulher que tem a figura de um pai que abusou dela, de maneira que vocês sabem do que eu estou falando, ou do abuso verbal, ou de agressão, ou até mesmo abuso íntimo, como ela chama agora Deus de pai? Ela não consegue nem cantar a adoração que a gente estava cantando aqui. Ela trava. Porque o que ela entende como pai é algo horrível, terrível. Ela não consegue digerir.
Mas hoje o Senhor nos convida para um tempo de cura. Hoje o Senhor nos convida para vir aqui neste lugar, nesse encontro marcado, para você ouvir essa palavra. E talvez essa palavra não faça sentido para você, mas a partir de hoje, o Senhor vai começar a colocar órfãos ao redor de você. Porque nada daquilo que a gente recebe, recebe em vão. Se você está recebendo aqui, é para um dia ser cura para alguém. Amém? Então eu quero que você fique bem ligada no trono da graça. Não se distraia com nada, que é para você não perder nenhum detalhe dessa palavra que nós temos hoje. Esse texto aí que nós lemos, esse versículo que nós lemos, fala da história de Mefibosete. Algumas versões falam Mefibosete ou Zete, tanto faz, o jeito que você quiser falar, muito provavelmente não vai ser o nome que você vai colocar no seu filho mesmo. Então não tem problema você errar. O contexto dessa história toda que nós estamos, esse moço, Mefibosete, que aqui nesse texto ele era criança, ele era filho de um príncipe e neto de um rei. Então nós precisamos voltar um pouquinho na história para a gente lembrar quem era quem. Lá no livro de 1 Samuel, nós lemos 2 Samuel, mas em 1 Samuel, quando ele morre, ele foi o último sacerdote. Naquela época os sacerdotes também legislavam, eles também eram juízes. Quando ele morre, o povo clama para Samuel orar ao Senhor para Deus levantar um rei. O povo se sente órfão e pede um rei. Queria um rei para governar, para chamar de rei. É aí que nasce a monarquia. Então Samuel, que é o profeta Samuel, filho da Ana, que vocês já conhecem a história, ele ora ao Senhor e Deus levanta um cara chamado Saul como rei. É Deus que escolhe Saul, é Deus que unge o Saul. O chamado de Saul é lindo, é que a história depois fica tão ruim que a gente esquece de como foi a unção que ele recebeu, mas é linda a história. E Deus levanta então Saul como rei. Porém, quando Saul é levantado como rei, o poder, a soberba, o orgulho sobe um pouco para a cabeça de Saul. E ele faz sacrifícios ao Senhor. Papel esse que somente sacerdotes poderiam fazer. Rei não podia fazer sacrifício. E sacrifício mesmo de matar animal. E ele não espera Samuel chegar, ele não espera os outros sacerdotes chegar. Nesse momento a Bíblia vai nos dizer que Deus retira de Saul o Espírito Santo que tinha colocado nele. Ele retira, bom, você quer ir com as suas forças? Então vai. Só que ao mesmo tempo, capítulos seguintes, uma história bem curtinha, Deus já levanta outro homem que tem um coração parecido com o coração dele. Um homem segundo o coração de Deus. Quem era esse homem? A igreja que lê Bíblia é outro nível. Davi. Deus levanta e unge Davi para ser o sucessor de Saul. O que isso desperta num homem que é orgulhoso e já não tem o Espírito Santo mais? Inveja, perseguição, ciúmes. Só que tem uma coisa muito engraçada e curiosa nessa história toda. O filho de Saul, chamado Jonatas, se torna o melhor amigo de Davi. Olha que problemão. Ele está perseguindo um cara, ele persegue, ele quer matar, porque ele sabe que ele já não tem mais o Espírito com ele. Ele sabe que aquele garoto recebeu a promessa e a unção de ser rei no lugar dele. Só que o seu filho natural, o seu filho que seria o sucessor, se torna melhor amigo de Davi. Olha que história mais maluca. E a Bíblia vai nos contar, e eu não vou ter todo esse tempo hoje. A Bíblia vai nos contar que ao passar do tempo, Jonatas e Davi ficam tão amigos que o próprio Jonatas ajuda Davi a fugir do pai de Saul. Ele faz uma trama junto com Davi para ajudar Davi a fugir do pai. Porque Jonatas, apesar de ser filho de Saul, era um homem crente. Ele estava vendo que o pai estava louco, que o pai estava endemoniado. Ele queria ajudar Davi. E ele ajuda Davi a fugir. Só que nessa ocasião, eles fazem uma aliança. Eles fazem um compromisso. E na Bíblia, aliança e compromisso é até a morte. É até as últimas consequências. É até o fim. Eles fazem uma aliança como amigos. E a Bíblia vai dizer que nessa ocasião, Jonatas fala assim para ele: bom, se eu sobreviver, porque ele já sabia que não ia sobreviver ficando perto do pai dele e ajudando ainda o inimigo do pai a fugir. Se eu sobreviver, me prometa que você vai cuidar da minha descendência. Me prometa que você vai cuidar dos meus filhos e netos.
E eles fazem essa aliança porque Jonatas já sabia que Davi ia reinar. Jonatas já sabia que Davi tinha o Espírito Santo sobre ele, Deus sobre ele, autoridade, unção. Então ele falou, bom, se eu tiver que garantir alguma coisa para os meus descendentes, para os meus filhos, é com esse cara que eu tenho que fazer aliança. Por isso que a gente não faz aliança com qualquer um. Por isso que a gente faz aliança de amizade com quem tem unção, com quem tem chamado. A gente não promete coisa para uma pessoa que a gente conheceu ontem. A gente tem uma história de vida com a pessoa. Eu caminho com mulheres aqui há anos, na mesma aliança, na mesma lealdade, na mesma fidelidade. É aliança de amizade. E a história vai nos contar, o livro de 1 Samuel termina com a morte de Saul e de Jonatas. Uma confusão danada, ele morre, uma morte horrível de Saul, que não vem ao caso. Os filhos dele morrem, junto com esses filhos que morrem, 3 filhos, Jonatas está junto. E Davi, então, logo nos primeiros capítulos de 2 Samuel, é levantado como rei. Ele recebe 3 unções como rei. Ele já tinha recebido a primeira, recebe a segunda, recebe a terceira, é levantado como rei. Só que aí na historinha que vocês leram junto comigo, vai contar que quando chegou a notícia de que tanto Saul quanto Jonatas tinha morrido, a ama, que seria a babá de Mefibosete, que só tinha 5 anos, fica desesperada. Porque naquela época, na época de guerra, eles não matavam 1 ou 2, matavam a família inteira, a descendência toda. Então ela falou, tem que fugir com esse menino. Só que no que ela foge, nós lemos aí que ela faz o quê? Deixa o menino cair. Com 5 anos. E ele fica aleijado dos 2 pés. Olha que situação. Esse garoto, que até minutos atrás da história, era o príncipe e o sucessor do seu avô, o que viria depois de Saul seria Jonatas, depois de Jonatas, Mefibosete. Ele vai do alto a baixo em minutos. De rei, de príncipe, ele com toda certeza, ele cresceu no palácio, ele vivia na realeza. Nós temos uma monarquia presente até hoje, nos dias de hoje. A gente olha para Londres, para a Inglaterra, para o Reino Unido, não é a coisa mais linda aquela família? Você imagina um daqueles menininhos ali ficando órfão, que eles são tudo branquinho, bonitinho, né? Tudo igualzinho de terninho. Imagina um deles, todo mundo morre, ele se torna órfão de pai, de avô. Ele deixa de ser o futuro príncipe, o futuro rei. Ele passa a ser cuidado pelos outros. Ele fica aleijado dos 2 pés. Ele tem que fugir, ou seja, ele já não tem casa, ele já não tem terra, ele já não tem servo. Olha que história trágica desse garoto, de família real, de príncipe, de morar no palácio. Ele se torna, o próprio nome de Mefibosete, se você está anotando a palavra, anote isso. O próprio nome de Mefibosete no hebraico significa vergonha. Ele se torna uma vergonha. A vergonha chega de fato para esse garoto. E talvez você está me ouvindo contar essa história e está lembrando da sua própria história. Nossa, eu era para ter tido um futuro diferente. Nossa, eu nasci num berço de ouro, mas meu pai fez não sei o que perdeu tudo. Hoje, toda a família tem alguém, alguma história desse jeito. O próprio nome de Mefibosete se torna vergonha. É traduzido como vergonha. Mas eu quero que você repita uma coisa comigo. A história só termina quando acaba. Será que isso é verdade para você também? A história só termina quando acaba. Põe o dedo assim no seu nariz. Tá respirando, amada? Tá? Então não acabou. Você tem vida ainda? Você está me enxergando? Você está vendo? Você está aqui nesse lugar? Então não terminou ainda. A história só termina quando acaba. E a história vai nos contar que passam 16 anos, aproximadamente 16 anos, pode ser até mais que isso. Ou seja, Mefibosete já está com 21 anos, Davi está reinando, e Davi está no auge do seu reinado. Ele está ganhando todas as batalhas, ele está morando no palácio, ele já conquistou muitas terras, venceu todo mundo, porque ele era guerreiro vitorioso, estava bombando, do nada, repete isso comigo, que eu quero que você saia daqui gravando. Do nada,
do nada, Davi se lembra da aliança que ele fez com Jonatas. Ele não estava passando um momento difícil da vida dele para falar, nossa, o que eu fiz de errado? Porque a gente só faz revisão de vida quando vai o barco para o brejo, não é? Ou é só eu que faço isso? Daí que a gente, o que eu fiz de errado? Alguma coisa eu fiz de errado para estar acontecendo. Não estava acontecendo nada de errado com Davi. Davi estava top, ele estava no auge do governo dele. Mas do nada, ele se lembra da aliança que ele fez com um amigo. E ele chama um servo. Existia ainda um servo que tinha trabalhado, tinha sido servo de Saul, do avô de Mefibosete, chamado Ziba. E ele fala para Ziba, Ziba, tem alguém, restou alguém, essa palavra para mim é tão forte, restou alguém, parece resto, né? Tem alguém que restou, que sobrou da família de Jonatas, de Saul, que eu poderia agir de bondade com eles? Aí nesse momento Ziba lembra, olha, tem um garoto, tem um menino e ele era filho legítimo de Jonatas. Ele era o sucessor. E eu não sei direito, mas ele ficou aleijado dos 2 pés. Eu tenho uma tia que conseguiu quebrar os 2 pés sábado agora. 2 pés ela quebrou de uma vez. Numa situação que não consegue fazer nada com os 2 pés quebrados. Tá a família toda em função, as filhas, o marido, as irmãs chorando horrores, porque preocupada, o que ela vai fazer com os 2 pés quebrados? Não consegue fazer, não consegue ir no banheiro, não consegue tomar banho, não consegue comer, não consegue deitar, não consegue se mexer. Só que a gente sabe que a minha tia vai ficar poucos dias, em nome de Jesus, que ela vai ter uma recuperação tão forte e tão rápida, que vai desenganar os médicos, que ninguém vai acreditar e logo ela vai estar andando. Esse Mefibosete não, era uma sentença eterna para ele. Ele era aleijado dos 2 pés. E Ziba então fala para Davi, Davi, olha, tem um menino sim, um moço, agora ele já deve estar com 20 e poucos anos. Davi imediatamente manda chamá-lo. E diz, eu quero que vai buscar esse rapaz. Eu quero que vai buscar esse homem. Do nada, ele lembra e do nada, ele manda ir buscar. Quando então eles vão buscar e Mefibosete entra na presença do rei, a Bíblia vai nos contar, essa história está lá em 2 Samuel 9, a história vai nos contar que ele já chega se curvando ao rei, morrendo de medo. E Davi fala para ele, não tenha medo. Fica tranquilo, eu não te chamei aqui para te matar. Porque era esse o medo que ele tinha, o pânico. Ele com certeza viveu 16 anos sem contar para ninguém que ele era neto de Saul. Ele não era louco. Se ele contasse para alguém, podia matar ele. Ele viveu com a identidade dele toda distorcida há 16 anos. Sem poder falar quem de fato ele era. E quando ele chega na presença de Davi, com medo, ele diz para Davi, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é seu servo para você se preocupar comigo? Eu não passo de um cão morto. Olha que expressão forte. Eu não passo de um cão morto. E sabe o que eu aprendo nisso? Que todo órfão, e isso é uma característica da orfandade, a pessoa é medrosa, tem medo, e ela se deprecia. O tempo inteiro. E olha que interessante, quando eles vão buscar, porque Davi pergunta para Ziba, onde eles estão? E Ziba responde, ele está numa terra chamada Lodebar. E ele está sendo cuidado por um cara chamado Maquir. Olha como a Bíblia, eu amo estudar a palavra, porque tudo tem significado. Maquir significa trocado. E Lodebar significa sem pasto. Olha a situação do menino. Ele era uma vergonha que estava sendo cuidado de favor por alguém trocado numa terra sem pasto. Acho que a sua história não deve ser tão ruim quanto a de Mefibosete. Se você achava que você era órfão, agora Deus já começou a te curar. Olha isso, o significado do nome dele era vergonha. De Maquir, do cara que cuidava dele, era trocado. E a terra que ele estava morando, a cidade que ele estava morando, Lodebar, significava sem pasto, sem nada. O que é uma terra sem pasto? Não serve para nada. É uma vergonha que mora de favor na casa trocada, na cidade sem pasto. Mas Deus faz Davi se lembrar desse cara. Deus faz na hora certa, porque a história só termina quando acaba.
A história de Mefibosete não tinha acabado. E Deus então, Davi pede para chamá-lo. Quando ele vem, essa característica para mim é clássica. Todo órfão tem muito medo da reação das pessoas, tem medo de se relacionar, tem medo de falar, tem medo de ser abandonada, tem medo, a pessoa é medrosa, a pessoa é ferida, ela tem medo de ser ferida. E outra característica é a depreciação, a pessoa sempre se coloca para baixo. Mefibosete achava que ele era menos importante do que um cão morto. Mas hoje o Senhor vai curar todas essas características de orfandade na sua vida. Porque Deus não deu um espírito de... Não, tem nada a ver com medo. Nós não podemos carregar esse medo conosco achando que é uma coisa normal. Não é. Não é. Amor, poder e equilíbrio foi o que Deus entregou para nós no lugar de medo. E olha que coisa linda, o Salmo 139, para você que só se coloca para baixo, para você que só se deprecia, para você que acha que todo mundo está falando de você, está vendo você, que você não vale nada como um cão morto. Olha o que o Salmo 139, na versão A Mensagem, diz. Ah, sim. Começa desse jeito. Tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Olha isso. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma. Sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora, conhece cada osso do meu corpo, sabe exatamente como fui feito aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa, cada um, livro aberto, tu me viste crescer, desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida estão todos preparados. Antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Esse é o nosso Deus que te fez. Em nome de Jesus, para de se depreciar. Ai, meu cabelo é X, meu corpo é não sei o que, meu olho, minha boca. Pelo amor de Deus, olha para Mefibosete. Esse cara tinha ferida na autoestima, na alma, em tudo quanto é lugar. Ele se sentia menos do que um cão morto. Mas do nada Davi se lembra. Du, você já chegou? Jesus, vamos lá. E a Bíblia vai falar... Aí no capítulo 9 de 2 Samuel, que Davi olha para Mefibosete e diz para ele, olha, eu vou restituir tudo na tua vida. Tudo que era do teu avô, todas as terras que eram do seu avô, eu vou passar para você. E essas terras eu transformei elas em terras férteis. Nesses 16 anos não foi do nada, eu só estava melhorando tua herança. E agora eu vou te devolver tudo. Tudo que era do seu avô, tudo que era de direito do seu pai, agora é teu. Eu vou te dar servos, eu vou te dar empregado, eu vou te dar tudo aquilo que você precisa para viver. Porque ele muito provavelmente precisava de ajuda para se locomover. Mas tem uma chave poderosa nessa noite que eu quero que você saia daqui com essa chave virada. De tudo que Davi poderia restituir na vida de Mefibosete. Algo me chama a atenção. Por 4 vezes nesse capítulo 9 de 2 Samuel, vai nos dizer que Davi fala para ele, eu te devolvo tudo, mas eu não abro mão de uma coisa. Eu quero que você se sente à mesa comigo. Eu quero que você tenha um lugar especial na mesa. E a Bíblia vai dizer, não é qualquer lugar. E não é qualquer refeição. Eu quero que todas as refeições que você faça na mesa do rei. Porque você é filho. E a Bíblia vai dizer, aí no final, eu queria muito ler com vocês, mas vocês vão tudo que ler em casa. 2 Samuel capítulo 9, lá no finalzinho, os últimos versículos, fala, daquele momento em diante, daquele momento que ele recebe a cura, a restituição, daquele momento em diante, Mefibosete passa a sentar à mesa do rei, como se fosse um dos seus filhos. Como se fosse filho.
Não era qualquer mesa, não era qualquer lugar. Gente, nós estamos falando de palácio, de monarquia, de uma mesa. Olha que mesa maravilhosa que a equipe montou para vocês. Essa mesa está aqui para te lembrar que existe um lugar na mesa só para você. Que existe um Deus que não esqueceu de você. Que existe um Deus que é teu Pai. Que você pode bater no peito e falar: eu tenho um Pai. Eu não sei qual é a história triste da sua vida. Se é como a de Mefibosete, que foi abandonado, que ficou órfão de pai, de mãe. Porque a Bíblia nem registra a mãe dele. Então me leva a entender, e você pode entender junto comigo, que a mãe dele morreu no parto, sei lá que jeito. Porque foi a babá que cuidou dele. A babá deixa o menino cair. Ele fica órfão. Mas a história só termina quando... E tem algo precioso nesse texto que eu quero falar com vocês. Ninguém entendia mais de mesa do que Davi. Ninguém sabia mais do que era ter um lugar na mesa do que Davi. A história vai contar para nós que quando Davi recebe a unção, lembra dessa história? E daí Samuel vai lá na casa de Jessé e fala: olha, eu vim ungir um rei na tua casa. E Jessé começa a apresentar os filhos. Apresenta o mais forte, o mais bonito, o mais velho. E Samuel fala: não é nenhum desses. Ele apresenta 7 filhos, mas não é nenhum desse. Aí Samuel pergunta para Jessé: acabou os filhos? Ele diz: não, tem um ainda, que ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. Ele está ocupado trabalhando. Sabe o que Samuel vai falar? Ninguém vai sentar à mesa enquanto Davi não chegar. Olha isso. Mesa é lugar de honra. Ninguém sabe. Por que Davi? Porque eu me perguntei, estudando a palavra, por que Davi sabia que a mesa era tão importante? Será que naquela época também era importante como para nós hoje? E eu comecei a olhar a história, e eu fui na unção de Davi. Eu falei: uau! Samuel disse para Jessé: ninguém vai sentar à mesa enquanto o pastorzinho de ovelhas, que vocês acham que ninguém está enxergando, mas eu tô, enquanto ele não chegar, ninguém senta. Deixa eu falar uma coisa para você, amada. Tem uma mesa esperando você. E ninguém vai sentar à mesa enquanto você não chegar. Ninguém vai sentar no lugar que Deus preparou para você sentar. Quando eu disse para você que essa noite você seria curada, era disso que eu estava falando. É noite de honra. É noite de cura. Noite onde o Senhor vai pegar todos os desprezos que você já sofreu, todas as frustrações que você já sofreu, e te lembrar da tua identidade como filha. Assim como ele fez com Mefibosete, restituiu terra, restituiu bens, restituiu servo, escravo, tudo que ele precisava. Mas o que ele queria mesmo era Mefibosete na mesa. Deus pode fazer o que ele quiser por você. As heranças dele são insondáveis. Não tem comparação aqui com essa terra. Mas o que eu quero mesmo é sentar à mesa com o rei. O que eu quero de verdade é ter um lugar na mesa do rei. E tem outra chave que eu quero dizer para vocês. Anote isso: mesa é lugar de honra. Mesa é lugar de filho. Aí no texto nós lemos, nós mais ou menos, né, que não deu tempo hoje, mas você vai ler depois, que ele se assenta como filho. Mas tem uma passagem, quando Jesus está pregando, ali nos 3 anos dele de ministério, e uma mulher cananeia chega até Jesus, e diz assim: Senhor, eu preciso de um milagre, a minha filha está endemoniada, eu preciso que o Senhor liberte ela. E Jesus ignora ela. Na verdade, Jesus não está desprezando ela, mas Jesus quer trabalhar a identidade dela. E Jesus mesmo diz: como eu posso pegar um pão de cima da mesa, que é para os filhos, e deixar cair no chão para os cachorrinhos? O que o Senhor está falando, o que Jesus está falando para essa mulher: olha, você não precisa de migalhas, tem um lugar na mesa. Você pode sentar como filha. Mesa é lugar de honra, mesa é lugar de filho. E mesa é lugar onde Jesus revela. Quem lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? O que aconteceu? Jesus morre, lembra? Morreu, ressuscitou. Depois desse tempo que ele ressuscitou, os discípulos ainda não tinham visto ele. Estavam desanimados, frustrados, porque muitos tinham caminhado por 3 anos com Jesus, largado suas famílias, suas profissões. 2 deles voltam para Emaús a pé.
Umas 4 horas mais ou menos de viagem. Quando eles estão andando, os 2 discípulos, vem aqui Maria. Cadê a Maria? Vem aqui, Gabs. Os 2 discípulos estão andando no caminho de Emaús. Vem, Maria. Anda as duas bonitinhas assim, ó, no corredor. Bonito, devagarzinho, gente. Os dois, para isso. Os 2 estão andando e reclamando. E frustrados. Nossa, mas o que vai acontecer com a gente agora? O homem que a gente achou que era o Salvador. O homem que a gente achou que ia trazer o reino para cá. Ele morreu. O que vai ser de nós? E a Bíblia fala que Jesus ressuscitado se apresenta no meio deles. E começa a andar junto com os 2. Vamos andando. Vamos andando. E eles começam a conversar. E aí eles vão conversando e Jesus vai falando. E Jesus fala para eles, mas o que vocês estão falando? Eles espantam, mas você não está sabendo? O homem que morreu crucificado, ele veio, fez um monte de milagre, depois morreu. Você não está sabendo? E Jesus fazendo, o povo não conseguia enxergar que era Jesus. Aí eles chegam em Emaús. Eles chegam aonde eles estavam de destino, aonde eles estavam caminhando. E a história vai contar pra gente que quando eles chegam, eles se sentam numa mesa como essa assim, ó. Eles se sentam à mesa. E Jesus do lado deles, eles não estavam percebendo. Mas quando eles começam a partir o pão, a Bíblia vai falar que os olhos deles são abertos. E eles reconhecem Jesus. E eles começam a dizer, uau, por isso que o nosso coração queimava no trajeto. Por isso que ele falava com tanta propriedade. Sabe o que eu quero ensinar para você hoje? Que mesa é um lugar onde Jesus se revela. Você não vai ter a revelação de quem é Jesus na sua vida enquanto você não se sentar à mesa. Enquanto você não se portar como filha na mesa. Enquanto você não partir o pão e permitir que Deus limpe dos seus olhos todas as vendas. E você reconheça Jesus como de fato Ele é. O que Jesus deseja ser para mim e para você é um pai. E um pai que se assenta com a filha à mesa. Mesa é lugar de honra. Mesa é lugar de filha. Mesa é lugar onde Jesus se revela. Mesa é lugar de perdão. Outra história de mesa. Quem lembra de José? José foi traído pelos irmãos. Tinha um bando de irmão que traiu, vendeu ele como escravo, abandonou ele, mentiu para o pai que ele tinha morrido. Uma história maluca. Mas Jesus olha, Deus olha para José, levanta ele, honra ele, coloca ele como governador. Os irmãos vão lá com fome, chega a fome na cidade deles, vão atrás de José, eles não sabem que é o irmão. Quando chegam lá, José reconhece eles. E José fica triste. Fala, nossa, eles não estão nem lembrando mais da minha fisionomia. Aí José ganha tempo, manda eles voltarem lá atrás de Benjamim, trazer o irmão mais novo. Enfim, quando eles voltam da segunda vez, o que tem esperando eles? Onde é que José perdoa os seus irmãos? Mesa é lugar de perdão. A Bíblia vai falar que os irmãos dele se espantam. Gênesis 43, 33. José disse a cada um dos irmãos onde eles deveriam sentar. Para espanto deles, colocou todos eles ao redor da mesa. Ele ainda não tinha revelado a sua verdadeira identidade. Mas nesse momento, quando eles sentam à mesa, é onde José pode abrir o coração e de fato perdoar os seus irmãos. Quem você precisa perdoar daquilo que te fez, que te enganou, que te traiu, que te vendeu, é na mesa. É por isso que eu amo gastar tempo na mesa. Mesa traz esse senso para nós de perdão. Mesa é lugar de presença e eu já estou encerrando. Fica aqui comigo. Mesa é lugar de presença. A Bíblia vai contar lá em Êxodo que Deus dá uma direção para Moisés de construir um tabernáculo. E todos os objetos do tabernáculo, Deus mostra para Moisés como existe um tabernáculo no céu, revela detalhes, medidas, tudo que você imaginar de detalhe, Deus mostra para Moisés construir. E Deus não abre mão de tem uma mesa no tabernáculo, uma mesa. E sabe para que serve a mesa do tabernáculo? Só para receber o pão da presença. O pão da presença é colocado em cima da mesa, mas tem um mistério nessa mesa, que é aqui que eu quero finalizar com você. A Bíblia vai falar que essa mesa tem que ser feita de madeira de acácia.
Todas as vezes que você vê algo sobre madeira na Bíblia, a Bíblia está querendo mostrar para mim e para você a humanidade. Nós somos como madeira. Quando Deus fala para Moisés, faz uma mesa de madeira, Ele está falando, olha, pega tudo que é humano para fazer essa mesa. É por isso que Jesus foi carpinteiro, porque só Ele sabe mexer com madeira. Pegou? Foi rápido, aqui volta para a mesa. A mesa de madeira. Mas tem um mistério lá no tabernáculo. Lá em Êxodo, Deus vai falar assim para Moisés, pega essa madeira de acácia, essa mesa de madeira, e reveste essa mesa de ouro. Pega essa mesa e passa um ouro por cima dela. Sabe o que representa ouro na Bíblia? Divindade. Tudo aquilo que vem do céu, tudo aquilo que é puro, santo, real. Ou seja, nós, como humanos, só conseguimos perdoar na mesa. Nós só conseguimos ser revelados a Deus quem Ele é a nós na mesa. Nós só temos um lugar de honra na mesa quando nós permitimos que a nossa humanidade seja revestida de tudo que é glorioso, de tudo que é do céu, seja revestido de unção, de glória, de poder. A Bíblia vai dizer, Paulo vai revelar para nós, que tudo aquilo que é corruptível, como madeira, como humanidade, como o meu corpo e o seu, quando ele é revestido de incorruptibilidade, tudo aquilo que é mortal, como eu e você, é revestido do que é imortal, aí sim vem o poder de Deus. Aí sim a glória de Deus desce. E tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu prometo que eu vou dar todas as referências bíblicas, que hoje não deu tempo. Mas o que eu quero que você saia daqui entendendo é que humanamente, dependendo da ferida que você carrega de órfão, dependendo da história que você carrega de orfandade, humanamente é impossível se sentar à mesa. Ju, não tem como domingo agora eu sentar com meu pai, porque se eu sentar com ele eu mato ele. Ele foi horrível para mim. Humanamente é impossível. Mas eu quero te lembrar que o Senhor pegou uma mesa de madeira e revestiu de ouro, para ensinar para mim e para você que quando nós nos revestimos de poder, de unção, de glória, nós temos o lugar na mesa do perdão. Nós conseguimos perdoar e sermos perdoadas. Nós temos a capacidade de pedir perdão para o nosso Pai. Porque talvez você tenha essa orfandade por ter causado uma ferida no teu pai. Saí em rebeldia, saí em rebelião. Não honrei meu pai, saí antes da hora, casei sem a bênção dele, fugi de casa, sei lá qual é a sua história, não importa a sua história, tem lugar na mesa. Não importa aquilo que você viveu, tem lugar na mesa. Mesa é lugar de honra, mesa é lugar onde Jesus se revela, mesa é lugar de filho, mesa é lugar de perdão, mesa é lugar de presença, mesa é lugar de nova aliança, onde Jesus estava antes de se entregar, numa mesa. Ele escolhe uma mesa para se sentar com os discípulos, ele escolhe uma mesa para revelar a nova aliança, ele escolhe um ambiente como esse. Hoje o Senhor vai curar todas as órfãs, mostrando que existe um lugar na mesa, que existe um lugar preparado para você, que existe um lugar e a sua história não acabou. A nossa história só acaba quando termina, só termina quando acaba. Não tem, se você está respirando é porque não acabou ainda. Deus tem chance para você, Deus tem nova vida para você, Deus tem nova aliança para você, Deus tem lugar na mesa para você. Pelo amor de Deus, salta dessa cadeira em nome de Jesus. E começa a orar ao Senhor e pedir: Pai, qual é a ferida de orfandade que eu carrego no meu coração? Por que eu não consigo me portar como filha e receber a herança do meu pai? Qual é a mesa que eu tenho fugido de sentar? Porque tem gente que foge da mesa. Tem gente que sabe de tudo isso que eu ministrei aqui até agora, mas não quer, tem medo. Porque sabe que vai ter que perdoar, porque sabe que vai ter que pedir perdão, porque sabe que vai ter que enfrentar situações como José enfrentou. Mas hoje Deus te chama para uma nova chance. Hoje Deus te chama para se sentar à mesa.
E eu quero que rapidinho você venha aqui na frente, porque eu quero orar por você. A intercessão vai orar por você, vai ungir a tua cabeça, para você receber o revestimento do alto, para você receber todo o revestimento que você precisa na sua humanidade. Tudo aquilo que você tem carregado, você não vai conseguir resolver sozinha, é impossível. Mas Jesus tinha um encontro marcado hoje com as filhas, e as filhas com o Pai. E é nesse encontro que Ele vai derramar bálsamo, que Ele vai derramar cura. Sai do teu lugar rapidinho e vem aqui na frente. Eu sei que tem muitas órfãs que Jesus vai restituir. Vai restituir identidade, paternidade, tudo aquilo que foi roubado, todos os paradigmas, todos os apelidos. Pode vir aqui à frente, porque eu sei que vai vir muita mulher, porque foi isso que o Senhor mostrou para nós. E nós vamos orar por vocês, nós vamos ungir vocês, para que vocês saiam daqui transformadas, revestidas, prontas para sentar à mesa, assim como Mefibosete. Deus tem uma mesa de honra para você, Deus tem um lugar de honra para você.